A mensagem do livro. A mensagem do livro, ela é a reconstrução do templo do Senhor. Então essa é a mensagem central. Uns 18 anos depois que fecharam os muros de Jerusalém, eles continuavam adorando no altar que fora construído quando chegaram, e o templo do Senhor estava apenas no alicerce. Eles estavam dizendo, como registra o versículo 2, que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, uma justificativa para o pecado de negligência. É quando nós, por negligência, nós dizemos assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer algo para o Senhor, mas ainda não chegou o tempo. Era assim que o povo estava agindo. E cada um foi cuidar dos seus próprios negócios e deixar a casa do Senhor de lado. Vamos trabalhar, vamos construir, vamos casar, vamos estudar, e a casa do Senhor de lado. Então o profeta adverte o povo e os convida para considerar o seu passado. Então ele começa assim, ó. Como eles foram trazidos de volta de forma em que não esperavam, né? Os sonhos que lá no Salmo 126, você por favor estude esse salmo com carinho. Ele também pede para o povo que pensem, lembre-se como o retorno deles foi uma manifestação clara da bondade e da soberania de Deus. Eles estavam habitando em casas bem construídas, que é o termo, apaineladas, enquanto a casa do Senhor não havia saído do projeto, ou seja, estava em ruínas. Então, quais eram os sinais do desprazer de Deus? Eles semeavam muito e colhiam pouco, lembrando que bênçãos acompanha a crente obediente. E o que colhiam não dava para se fartarem, ou seja, satisfação só vem do Senhor. Os céus se fecharam sobre a vida deles. Nem sempre conseguimos perceber a relação entre o material e o espiritual em nossas vidas, quando estamos frios ou em pecado. Então, quando estamos frios ou em pecado, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma dicotomia entre a nossa vida diária, o nosso trabalho, os nossos afazeres e a vida espiritual. E isso não pode ocorrer, porque o nosso Deus, ele precisa ser Senhor, tanto da nossa vida material quanto da nossa vida espiritual, que ela é um todo, ela é um uno, uma única coisa. Deus, ele promete ser propício ao povo. Você vê isso lá no capítulo 1, do versículo 7 e 8. Quando o povo obedece, Deus abençoa. É um dos temas também do profeta Ageu. O despertamento espiritual é obra de Deus na vida do seu povo, em face da frieza, da indiferença e do pecado. Mas precisa começar com a liderança. Ageu, capítulo 1, versículo 14. A glória do segundo templo. Os que viram a glória do primeiro templo estavam desalentados. Eles estavam desmotivados diante daquela casa que eles agora construíram, que era menor do que a primeira. Então Deus, ele anima o seu povo com a promessa da aliança. Está lá no capítulo 2, versículo 5. Mas Deus diz que a glória desse templo seria maior. Uma referência escatológica à igreja. Quando você vê o termo a glória da segunda casa será maior que a da primeira, isso é uma referência escatológica à igreja, significando que a glória seria plena na igreja, porque o Espírito Santo então habitaria em cada crente, em nós e conosco. A glória do segundo templo, novamente, era uma promessa de bênção para o povo, mediante a sua obediência. Ele encerra com uma palavra a Zorobabel, por ser ele um líder da tribo de Davi e um tipo de Cristo, naquele tempo em que todos deveriam ser abençoados. Isso você encontra lá em Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 20. A conclusão do livro de Ageu. Cuidado! O nosso coração é enganoso e pode conduzir-nos a conclusões totalmente equivocadas.
Os judeus estavam pressionados pelos samaritanos a não dar continuidade à obra da reconstrução do templo. Então eles começaram a concluir que as circunstâncias desfavoráveis significavam um sinal de Deus de que o tempo para o trabalho ainda não tinha chegado. Então eles uniram a essa pressão externa e a pressão interna, muito própria do coração humano. Quantas vezes nós deixamos as coisas do reino em segundo plano? Primeiro nós pensamos assim, vamos construir a nossa casa, vamos cuidar dos nossos negócios, vou casar, vou estudar, depois eu cuido das coisas do Senhor. Quando nós não dizemos assim, tem tanta gente mais capaz do que eu. Precisamos tomar cuidado com o pecado de negligência, porque o Senhor e a sua obra são deve ser a nossa prioridade absoluta. Nós não podemos ceder às circunstâncias externas ou internas. O que seriam as pressões internas? Aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, os problemas relacionados ao nosso cônjuge. Muitos queridos que estão assistindo esse vídeo têm cônjuges que não são cristãos, e eu respeito e entendo as dificuldades, a dificuldade financeira, a dificuldade que estamos vivendo agora, por exemplo, com essa quarentena por conta da propagação do vírus, as nossas questões emocionais, que às vezes nos querem deixar abater, mas uma palavra da parte de Deus para nós esta noite: vamos ter a obra do Senhor como prioridade absoluta. Vamos cuidar das coisas de Deus, porque Ele se responsabilizará em cuidar das nossas coisas. Então a mensagem do livro de Ageu para nós, a mensagem messiânica, se encontra lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, que diz assim: a glória desta última casa, ou da segunda casa, como em algumas versões, será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz. É verdade que, num sentido, a promessa desse texto já se concretizou. Por exemplo, nas reformas realizadas por Herodes. Isso é fato, nós já estudamos isso historicamente. Que deixaram o templo suntuosíssimo. Provavelmente, o povo que vivia nessa época, então, pensava, não, já se cumpriu. Porém, nós sabemos que essa promessa irá se cumprir totalmente na vinda do Messias. Quando o Messias vem. A sua presença no próprio pátio do templo era literalmente a glória de Deus em carne e osso, adornando o templo. Então, quando Jesus ele veio em carne e osso, ele humilhou-se, abriu mão dos seus atributos e humilhou-se como um ser humano para nos resgatar. Então, essa presença no pátio do templo foi literalmente a glória de Deus encarnada em carne e osso. E mais, nele, na pedra fundamental, foi erigido um novo templo, a igreja, que então, propriamente dito, é a segunda casa, já que a primeira casa, Israel, rejeitou esse privilégio e foi arrasada. Então, uma mensagem do profeta Ageu para nós: a glória da casa de Deus, reconstruamos o templo, cuidemos das coisas de Deus, cuidemos da casa de Deus, da obra de Deus, porque Ele é quem tem cuidado de nós.